Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, não sei o quanto que vocês conhecem sobre mediunidade. Conhece bem sobre mediunidade? E sobre magia? Agora vocês ficaram mais à vontade, né? Tá vendo? Demonstra que esse público aqui, nenhum é médium, mas é tudo maga patológica, assim, não é? Que fica mexendo no caldeirão, não é? Entendi. Bom, os tipos de magia. Magia não, mediunidade, né? Dá uma olhadinha se vocês é um desses médiums aqui. Vocês conhecem todos esses termos? Está um pouquinho nublado isso? Que tipo de médium é você? Qual mediunidade você tem? Falante? Falante é conhecido assim nos grupos de desobsessão como sendo psicofônico. Esse é o médium falante. E aí? Essas daqui são as descrições que estão lá no livro dos médiuns, tá? Dentro do livro dos médiuns, exatamente essa lista que tem aí. Ou seja, nós temos mais do que uma delas, ou seja, temos várias delas, na verdade, e elas vão se manifestando com o passar do tempo, vão se desenvolvendo, e depois, chega determinados momentos, elas vão meio que sendo alteradas, ou se fechando e abrindo outras, tá? O tempo inteiro elas estão em modificação, elas não são estáticas. Depende um pouco da atividade que nós fazemos, depende um pouco da predisposição que nós temos de trabalhar a parte mediúnica ou a parte espiritual. Então todos esses tipos, pode-se dizer assim, de mediunidade, elas estão presentes no nosso dia a dia. Dependendo do autor, dependendo da literatura que você for ler, né, ela vai abrir outros tipos de mediunidade. Mas basicamente isso daqui é o miolo, pode-se dizer assim, de todo tipo mediúnico que nós temos nas casas espirituais de uma maneira geral. Não é somente aqui, mas todas as outras casas abordam isso daí. Eu não sei o quanto que você tem medo da sua mediunidade, que você acha isso daí como um karma, que você acha isso daí um dom, que é um castigo. E o que para você é mediunidade? Oportunidade? Para fazer o quê? E por que as pessoas usam a mediunidade para fazer coisa ruim? Mas não usa? Não? Quando nós vamos num lugar, pagamos para uma pessoa fazer um trabalho, ela está usando a mediunidade dela? Para fazer o quê? Coisa boa? Quando nós vamos em algum lugar, não quero especificar nenhum lugar assim, certo? Pagamos para alguém fazer algum trabalho, está sendo usada a mediunidade nesse lugar? Sim. Para fazer uma coisa boa? Depende, Pessoal, todo o trabalho que é pago, conceituando um trabalho pago, todo trabalho pago existe magia negra envolvida. Não existe trabalho pago que não tenha magia negra envolvida. É sempre assim. Ah, mas é um trabalho que eu quero que cure o meu filho. E você vai pagar por isso? Entendo. É magia negra envolvida aí.
Nenhuma entidade de luz que se preze vai querer receber nada. Nada. É? A minha vizinha falou. E quando é o médico que está operando e está incorporado? Uma vez eu fui operada e quando entrou no quarto era outra pessoa que estava vestindo no médico. O médico estava vestido de uma pessoa, de um médico. Ele estava incorporado, ele estava sendo médico, né? Porque eu estava pagando A questão é se está operação. sendo cobrado ou não, não é? Eu estava pagando a operação, ele estava... Se vocês soubessem quantas cirurgias são feitas por médiums, vocês não têm nem ideia. O médico está lá e na hora ele incorpora e vem alguém, pega na mão dele e faz a cirurgia como tem que fazer. Principalmente se quiser comer criança, né? Mas nessa alternativa ele estaria pagando da mesma forma. Não, ele está pagando o médico. Ele está pagando o médico. Ele está pagando o médico. Eu não estou pagando um macumbeiro ou uma macumbeira. Não posso usar a mediunidade para benefício próprio. Nunca. E nem somente para favorecer os que eu gosto. Aqui só algumas imagens, né? De alguns modelos, inclusive até de levitação. Tá. É possível, sim. Esse filme aqui eu acho que é famoso. Vocês lembram desse filme aqui? Ó? Vocês lembram disso? Vocês choraram nesse filme ou foi na boa, assim? Na boa? Mas temos vários tipos de mediunidade, né? Esses pequenininhos aqui é o que mais consegue trabalhar a mediunidade sem maiores problemas, tá? Sempre estão conversando com alguém espiritual, sempre tem alguém. E quando não é uma pessoa, é um bichinho, tá? Eles lidam muito bem com os bichinhos também espirituais, um monte de bichinhos, sem problemas. É, né? Aqui um processo reencarnatório, onde a mãe, essa daqui é a mãe, ela foi desdobrada e vai receber o filho antes. Está recebendo o filho antes de fazer o processo reencarnatório. Aqui está sendo feito um acordo, né, entre o bebê, que já está miniaturizado, e aqui a mãe que está recebendo o bebê. Isso espiritualmente, desdobra a mãe. Então antes de haver a concepção, não houve a concepção ainda, mas o acordo, né, já foi feito. Vai receber aquela criança. É assim. Quando você não quer, você devolve. Você fala que quer, você fala, leva, não quer. Muitos desses acordos aqui não são acordos por consentimento. Essa criança é sua e você vai ficar com ela. Ponto. Você vai levar essa criança. Mas eu não quero. Vai. Porque muitas dessas mães identificam aqui um grande algoz da vida. Só que como não conseguiu receber, ou melhor, resolver isso de forma mais adequada no seu decorrer, é necessário que venha como filho, para ajustar isso. Isso é para a gente entender que, enquanto eu estiver a caminho, ajuste com o seu inimigo. Enquanto estiver a caminho, ajuste com o seu inimigo. Não deixa para outra época. Não faça isso. Porque se não ajustar, isso vai acontecer várias vezes, né? Não é uma encarnação isso, várias encarnações, você vai estar em paralelo com aquela pessoa, ou pessoas, às vezes não é uma só, são várias. Se você não se ajustar, elas vão ficar perto e muito perto de você.
E você não tem escolha. Ajusta isso. E começa com uma palavrinha básica. Perdoa o seu inimigo. Perdoa ele. Libera ele da sua vida. Faça isso. Senão você vai receber um acordo não acordado. Ela vem. E vem mesmo. Por mais que nós tenhamos várias formas anticonceptivas, tá? Isso mais para nós aqui ocidentais. Mas tem uma parte do nosso planeta que ainda não tem um controle muito adequado sobre isso. Se você não permitir que esse ser nasça enquanto você tem um certo controle, você vai ser tirado daqui, você vai nascer em outro lugar e vai dar luz lá, onde você não tem o controle sobre isso. Só para ajustar entre as partes. Deu para entender essas outras imagens aqui? Aqui é alguém dando passe. Toda vez que você dá um passe, sempre tem alguém junto, né? Sempre tem alguém juntinho. Tá? Ali você está recebendo uma entidade obsessiva. É um obsessor que encostou na médium. Aquilo que a gente chama de incorporação, na verdade, são fios, tá vendo? Os magnéticos que ligam o campo mental da entidade com o campo mental do médium. E a médium está sentindo o quê? O ódio que a entidade tem. Exatamente isso. Sim, tem um mentor controlando, tá vendo? Instruindo, inclusive, a pessoa que está dialogando, certo? Para falar as palavras certas para ele. Muitas vezes acontece isso comigo. Aqui na frente de vocês vem alguém, eu quero levar para um caminho, ele me leva para outro, assim. Facinho, facinho. Isso acontece direto numa roda de desobsessão. E muitas vezes o médium, né, fica com muita raiva do próprio esclarecedor. Com muita raiva dele. É o médium que fica, porque o médium ajuda também a ficar com raiva. Não é assim. Ele deveria conter, não, ele ajuda a entidade ainda. Aí você tem que doutrinar dois. O médium e a entidade. A entidade vai pela afinidade? Sempre. Ontem mesmo nós tivemos um pequeno detalhezinho aqui que aconteceu na curva, aqui nessa rodinha aqui. Como eu insisti por uma certa pessoa trazer o filho aqui, a entidade que estava com ele ficou com muita raiva. De quem? De mim. Aí eu pedi para uma médium puxar, ela puxou, na hora ela levantou e veio para cima de mim. Aí eu me afastei, certo? Aí veio uma outra médium para ajudar, puxou a entidade para lá, a outra levantou e veio para cima de mim. Falei, hoje eu vou levar um couro aqui. Ainda bem que tinha outros médios que foram lá, seguraram, né? E eu precisei sair do ponto de visão dela, né? Porque ela ficava me seguindo assim, né? Eu andava, ela ficava assim, eu vou pegar você, eu vou pegar você. E nessas horas o médium acaba ajudando um pouquinho, né? Só não liberar muita energia. Você conhece sobre isso, Denise? Não? Tá bom. Se você soubesse os apuros que eu já passei, cara, você não imagina. Você não imagina os apuros que eu já passei. Já estou nisso daqui já há algumas décadas já, né? Então já passei por cada uma que você não imagina. Comecei como sustentador de uma roda de desobsessão, né? Depois passei a ser doutrinador, depois passei a ser coordenador e as coisas vão andando, né? Mas eu já passei para cá por cada uma que vocês falam, não é possível. Mas é normal. Ainda estou aqui, ó. Sobrevivi. Mas essa entidade ela é amarrada para depois? Sim, ela é contida, né? Ela teve que ser sedada, depois que foi sedada, aí vai. Foi levado pro... Não foi levado para o hospital, ela foi levada para as câmaras de contenção que a gente tem.
Tem algumas câmaras aqui para essas entidades um pouquinho mais bravinhas, né? Ela é sedada e fica lá dormindo, vai ficar um bom tempo dormindo, sendo tratado, né? Mas depois ela vai sendo recuperado. Sim. Provavelmente na semana que vem ela vai voltar para um grupo de desobsessão. Vai dar a passagem. Não, ela vai me achar. Opa! É assim mesmo. É normal isso acontecer. Tudo se dorme. Durmo. Quem, né? A pergunta. Durmo, porque eu preciso dormir, porque eu preciso fazer outras coisas. Né? Eu preciso fazer outras coisas. E normalmente eu volto para cá, né? Ou então vou na casa de alguns de vocês falar, vem para cá, ó. Vem. Vários vêm. Alguns é difícil, viu? Nem amarrando vem. Difícil. Mediunidade, vocês acham que é um mecanismo primitivo? Começou exatamente com o processo intuitivo, né? A intuição. E todos nós ainda temos essa intuição. Só que a gente meio que sufoca ela. Principalmente os que gostam das coisas perfeitas aqui, os muito racionais. Eu estou olhando assim, estou olhando assim, estou olhando assim, estou olhando assim. Tá? Os muito racionais, que gostam das coisas tudo encaixadinhas, certo? Cheio de regras, cheio de normas, que não sei o quê, bloqueia a intuição. A intuição é um grande manancial do que deve fazer, do que deve ser feito. Só que a intuição não tem racional envolvido. Racionalizou, a intuição foi embora. Imediatamente. É um defeito? Isso é coisa muito antiga, né? André Luiz mesmo no livro dele, no texto Evolução em Dois Mundos, ele trata um pouquinho dessa questão idólatra, né? Então a primeira noção que a gente tem de Deus, né, exatamente são essas questões mais da natureza, né? São os nossos deuses, são as nossas imagens. Por isso que muitos de nós ainda têm uma ligação muito forte com alguns pontos da natureza e não sabem muito bem identificar. Você fala, não, é que eu sou ligado a uma entidade daquela área. Não é isso. Porque isso ainda é muito forte em muitos de nós, esses deuses que nós criamos no nosso imaginário, prendendo a gente num desses itens aqui. Ó. E a gente fica preso nele. Por séculos e séculos e séculos e séculos a gente vem arrastando isso. Hã? Nós precisamos de um Deus, dá para entender? Não deuses. Isso cria uma emoção kármica? Sim. Sim. Existe uma forma de pensamento atrelada a isso daqui e eu posso criar até alguns probleminhas aí com relação a essa outra definição de Deus. Tá? Eu preciso acreditar em Deus, não em deuses. Toma muito cuidado com isso. Mas esse imaginário nosso aqui é muito forte. Ainda é muito forte. E a gente fala que tem uma identificação muito forte com a natureza, com certos pontos. Não é isso. Não é esse chamamento que eu tenho. É essa figura desses deuses ainda que é muito latente no nosso inconsciente. É uma coisa muito antiga, de milhares e milhares de anos, está lá atrás. Quietinho em nós. Mas, por exemplo, quando eu vejo essas imagens do céu profundo, esse Deus aproximando, assim, vendo aquela imensidade que é nosso universo, me emociona. Sim. Isso é mal? Não é essa a questão. A questão é que a sua imagem muito forte, que você lembra muito daquilo que você era fora daqui. Você sempre foi um viajante. Só que agora não tem permissão de viajar mais. E um grupo que tem relações próximas com você é do mesmo tipo. Não tem permissão, por enquanto, de viajar. Eu não estou falando viajar aqui, eu não estou falando, é sair fora. Não tem permissão de sair. Mas eu sinto uma emoção extremamente Eu sei. grande. É duro quando a gente perde a função de piloto. É duro quando a gente perde a função de piloto. É duro isso. Tá bom. Deixa quieto isso. Vamos voltar para os astecas aqui, ó.
algumas coisas muito antigas, faz com que a gente fique preso, né? Algumas imagens, alguns símbolos, né? Aqui são alguns mitos astecas muito antigos, da própria criação do universo. São imagens antigas, antes daquela parte sua lá. Mas eu já fui para lá. Eu sei. E você tem uma certa ligaçãozinha, porque esses dois povos se conectaram. Atlântida, quando afunda, ou Atlântida, quando estava no auge, ela teve conexão astecas, de um lado, né? Todas aquelas regiões andinas, né? Todas elas foram meio que catequizadas, pode-se dizer assim, ou fundadas através dos Atlantes, e eles migraram uma parte para a África e outra parte para o norte da África, que deu origem à antiga civilização egípcia. Então todas essas ligações têm um ponto só de origem. Então depois eu te conto. Depois você conta isso. Fala, Cláudia. Eu queria saber qual é a diferença de Deus e divindade. Porque a gente tem uma divindade um Deus. Para mim é só um sinônimo só. Mas, por exemplo, na Umbanda não tem o nome de divindade? Só para mim são só sinônimos. Para muitos umbandistas, as divindades ou os orixás são os deuses da vida. Ou os deuses? São os deuses. Não é só um. Depende do grau de envolvimento que você tem com a linha de Umbanda. Depende. Depois que a gente sai desse movimento da primitivismo, a gente entra exatamente na mediunidade que a gente chama tribal, né? Aqui só para você ver na cultura esquimó, né? É bem o pessoal lá do gelinho, né? Como é que eles tratam a deusa do mar. Então, quer dizer, a mediunidade ela vem se manifestando, ou vem sendo carregada, né, no nosso psiquismo durante muito tempo. Durante muito tempo. Não é simplesmente aquilo que está descrito no livro dos médiuns, onde você tem as características, as diferenças mediúnicas, fala, mas de onde vem esse negócio, né? De onde a gente vem arrastando isso? Vem da parte instintiva, lá atrás, primitiva, aí chega nessa tribal, que já seria já um grupamento de pessoas pensando ou sentindo muito parecido, sempre tendo um Deus, né? Sempre tendo um Deus como referência, sempre tendo, e não necessariamente monoteísta, pode ser politeísta, ou seja, vários deuses, tudo misturado. Isso faz com que você se abra e sempre frequente duas dimensões ao mesmo tempo, no mínimo duas, quarta e terceira, sempre ficando assim, pulando entre as dimensões. Mostra aqui outras figuras do mecanismo tribal, aí está vendo mais pessoas se caracterizando muito da mesma forma. Aqui já começa a trabalhar aquilo que a gente chama de mediunidade coletiva. E aqui essa parte dos fetichismos, que depois um pouquinho mais para frente a gente chama de feitiços. Primeiro com as caras, com as carrancas, com os totens. E depois entra usando isso daí, inclusive para fazer buraquinho, para fazer algumas coisinhas. Muito interessante isso. E aqui você caracteriza toda a sua divindade, né? Então você tira da natureza e traz agora para uma figura de pedra, de madeira, sei lá, e aí é o seu Deus. Esse é o seu Deus. Fala. Não é autóctone, esse povo seu, mas quem vivenciou essa parte no começo tentado do reino animal aqui na Terra, esse compêndio de valores, ele vem pelo campo mórfico da espécie também, ou é só quem vivenciou isso? Independente disso, você traz isso de outros lugares. Porque a nossa origem teve origem em algum planeta, não aqui, mas teve origem. E toda essa sequência nós passamos por ela. Nós passamos por ela, em outros mundos. E aí veio para cá. A gente pega meio o bonde andando, né? É isso que a gente pega a carroça já correndo, o trem correndo, mas você traz ainda esse imaginário lá de trás e ainda retifica, né? Ou influencia as vidas que estão
dando origem aqui também. Então, ou seja, você mistura isso e a gente continua trazendo lá de fora. O nosso corpo que vem pelo DNA, que vivenciou no campo mórfico de quem está aqui, que nos trouxe para essa matéria, nossos ancestrais, que nós não temos o espiritual, mas a gente também recolhe um pouco disso no campo mórfico. Sim. É que a única referência que envolve nós a esse planeta aqui é o nosso corpo astral, só ele. Mas isso daqui eu estou falando do meu corpo mental. Então meu corpo mental vem de outras eras, não daqui. Meu corpo mental não foi feito aqui. O que foi feito aqui é o meu corpo astral. Meu corpo astral ele se molda aquele campo de atração que a Terra tem, que é o campo magnético dela, certo? E aí vem todas essas emoções do planeta, todas essas culturas. Isso influencia muito o meu corpo astral, mas o meu corpo mental, que é as reencarnações sucessivas, eu trago de outra existência. E eu vou me moldar a essa nova realidade. Mas eu trago isso daí de outra vida. Aí aparece o fetichismo mais forte e esse mediunismo mitológico. Aí aparecem os mitos, né? E aí começa a aparecer grande parte desses rituais, né? E aí que começa, aqui já começa a haver um pouquinho de problema com esses curandeiros e feiticeiros. E aqui, por causa desses rituais, aqui começa a aparecer grande prática dos processos de magia. Então, quer dizer, a magia não é uma questão desta época ou de épocas recentes, ela vem muito lá de trás. E a gente vem arrastando isso. E quando começa a aparecer esses rituais, o que acontece na prática? Começa a haver sacrifícios. Sacrifícios. A princípio somente se reunia ou se trazia muitos alimentos para fazer oferenda. Depois começou-se a trabalhar com rituais envolvendo animais. E depois rituais envolvendo o quê? Seres humanos. Que época da Terra é isso que está falando, esse início? É antes? Antes da Atlântida. Entre Atlântida e Lemúria. Teve um processo um pouquinho antes, que é o pessoal do Arbóreo lá também, um continente muito antigo, que não existe mais. É onde é hoje a Groenlândia, mais ou menos ali. Leia um pouquinho sobre Pangeia, você vai entender. Aí aparece... alguns feitiços aí. Calma. Tem feitiço de tudo quanto é tipo, pessoal. Escolhe um deles. O Bill Gates. Escolhe um desses aqui. Cada um desses é um probleminha aqui, ó. Incenso também? Sim. Opa. Lógico. Dependendo do incenso, o que você acha que você faz? O que você acha que você faz? Você atrai o espírito. Sim. O que você acha que é mistura de ervas? Queima as ervas para você ver. Ah, não, eu só estou queimando erva. Que tipo de erva você está queimando? Que tipo de erva você está queimando? Ah, guiné arruda. Ah, bom, entendi. Essa está tudo bem. Essa está tudo bem. Sim. Que tipo de erva? Não, na yoga eles usam o Narshan para meditação. Não é bom? Eu prefiro fazer meditação sem nada. Sem nada. Com roupa, né? Sem nada de... sem nada de... Um pouquinho dos mitos, né? Aí entra os deuses védicos, né? Da guerra, da batalha, né? E muito do que nós temos hoje, né? Principalmente no catolicismo, né? Ele se baseia muito nessas questões pagãs, nessas questões mitológicas. A gente não percebe que vários dos nossos santos, eles não existiram no Ocidente. São cópias que nós fizemos do Oriente. E a gente puxa isso como sendo uma realidade católica. E os evangélicos copiam também, faz tudo igualzinho. E não percebe a origem que está vindo lá de trás do paganismo.
sempre de seres que deram origem lá no Oriente. O bezerro de ouro lá foi o precursor disso? Não, tem mais antigo, bem mais antigo. Aí a gente vê alguns símbolos meio estranhos, né? Fazendo magia, ou os grandes magos, né? Mas magia obrigatoriamente sempre é pro mal? Porque eu vi que ali tinha tipo vela, imagens, e aí se eu vou lá e peço com uma intenção boa... Existe a magia boa e a magia ruim, né? Se é assim que a gente pode classificar. Mas é a magia branca e magia negra que a gente faz, né? A classificação mais adequada é essa, magia branca e magia negra. Mas tipo, fazer a branca, a gente tipo, se compromete, não é se compromete a palavra, tipo, vai pagar por isso também? Sempre paga. Magia sempre paga. Mas pagar com a branca ou pagar com a preta? Quer dizer então que a nossa promissória está aumentando e não diminuindo. Pessoal, processo de magia na prática, um pouquinho mais para frente a gente vai definir um pouquinho melhor, né? Mas é a manipulação de campos de energia da natureza. É isso que é magia. A gente manipula isso. São elementos materiais ou não materiais, etéricos ou não etéricos, tanto faz. São materiais que a gente manipula e canaliza isso. Se é para ajudar as pessoas, legal. Eu vou ter que, como é que fala? Vou receber algo em troca? Sim, se eu fiz coisa boa, recebo coisas boas. É natural. Agora, se eu usei isso em benefício próprio, para prejudicar alguém, porque eu tenho uma paixão, ferrou. Fazer chover, por exemplo, um lugar que está seco, Por que eu tenho que fazer chover? para ajudar as pessoas a beberem água ou para as plantas crescerem. Que as pessoas se mudem. Relativo. Tem religião para ser diversa. Eu penso que eu venho e daqui a pouco não é dele. O homem tem que usar a inteligência para fazer as irrigações, fazer seus poços. Para isso que existe a inteligência dele. Sim. Agora, vou manipular as energias para fazer chover. Você tem que entender que os recursos, eles não são ilimitados. Se eu coloco o recurso aqui, de algum lugar eu tenho que tirar. Dá para entender essa relação? Ou a gente não entende isso? A gente não entende isso. Os recursos do nosso universo, do nosso planeta aqui, são recursos limitados. Então, existe uma quantidade de chuva para cair durante, sei lá, 100 anos, 200 anos. Existe esse movimento planetário. Agora, eu quero que caia aqui. Por quê? Eu preciso aqui. Bom, de algum lugar vai sair essa chuva. Essa canalização de energia, ela vai fazer com que isso aconteça. Mas de algum lugar vai tirar essa água. Vai tirar essa água. E tudo bem para você? Não, mas é isso que eu estou falando. Eu posso pedir para que a natureza, eu posso pedir para que os elementais, porque na verdade quem vai proporcionar isso são os elementais, se eles acharem conveniente, eles vão trazer a chuva, senão, não. Vai ficar seco. Vai ficar seco. Isso aí é magia negra também? Sim. Inclusive ela está muito frita, né? Porque na minha casa, minha mãe, nós fazíamos isso, mano. Fazíamos aquelas procissão lá, com a aguinha que tinha até no Pé da Santa. E chovia. Que bom, né? Mas o pessoal fazia isso aqui. A dança da chuva dos indígenas. E aí? Volto a falar, se é uma coisa natural que envolve os elementais e eles veem que realmente pode ser feita a precipitação ali, não tem problema. O grande problema é o quê? Eu forço, através dos campos de magia, a obrigar que a natureza se molde aquilo que eu quero. De algum lugar vai sair esse recurso. De algum lugar vai sair esse recurso. Vai ser transformado. Uma coisa como crença, como os indígenas, que eles não Os indígenas não fazem isso. Tipo, digamos, A dança que os indígenas fazem é diferente da nossa necessidade. exatamente. É outra coisa. A maneira como eles processam, eles têm uma relação direta com a natureza, que nós não temos essa relação. Nós não temos essa relação. Uma reza de uma curandeira, antigamente, é uma coisa diferente.
né? É um feitiço, Uma é uma magia, cultura, né? né? Uma cultura. Sim, tem a ver com esses mediunismos, sabe? Primitivo, sabe? É disso que eu estou falando. Existe algum problema com relação a esse tipo de magia? Não, esse não. O problema é o que a gente faz hoje. Esse é um problema. E é possível manipular essas energias para forçar? Sim. Depois você segura as consequências. Porque de algum lugar vai sair esse recurso. De algum lugar. E essa parte do mecanismo aqui, ou mediunidade, né, oracular? É assim que funciona? Cada Deus governa uma parte da Terra? Como é que funciona então na prática? Mas como é que funciona lá? Zeus, Olimpo, como é que funciona isso? Tony, no caso, essas seriam as formas de pensamento viraram deuses? Não. A história é um pouquinho diferente. Tem a ver com os arcontes, né? Zeus e muitos desses seres que a gente chama do Olimpo, né, eram antigos Atlantes. Eram os antigos Atlantes. Que tinham um campo de energia extremamente poderoso, e os Atlantes antigos, a média de altura deles era de 3 metros a 3,5 metros. Essa era a altura média deles. O menorzinho tinha 2,90. Esse era o anão. Essa era a altura média dos Atlantes. E eles se movimentavam, né? Eles saíam daquele planeta, não, daquela terra semimaterial, porque ora ela era mais material, ora ela é mais etérica, então ela ficava entre duas dimensões o tempo inteiro. Atlântida era assim. E eles saíam dessa parte semimaterial e se materializavam, tá? Você já imaginou, nós, primitivos, tá? Sem nenhuma tecnologia, recebendo um cara. O que você vai falar desse cara? Fala pra mim. Ele é alto. Ah, que ele é alto, tá. Que ele é alto, tá bom. Esse é o mínimo que você pode falar, né? Mas você vê, de repente, ele com facilidade levantando um monte de coisas, sem fazer força. Como você consegue idealizar ele? E sabendo que pela semimaterialidade deles, a maioria brilhava. Durante o dia ou à noite. O corpo dele brilhava. Como é que você vai chamar esse ser, Flamingo? Fala. Como é que você chama ele? Só que aí, dependendo da região, e como isso vai sendo transmitido de boca a boca, porque não é registrado, e quando é registrado é muito mal registrado, você chama ele de Zeus. Ou você chama o lugar onde ele se concentrava de Olimpo. E aí você vai criando a mitologia. Mitologia grega ela é assim, a céltica é assim, a acadiana é assim, tá? Ou seja, todas as grandes civilizações antigas, a maioria dos mitos, inclusive a própria egípcia também está nesse pacote. Esses grandes seres, pode reparar, todas as estátuas ou todos os seres que são desenhados na egípcia, todos são muito grandes, nenhum pequenininho. Você fala, que raio de ser é esse que está lá? Atlantes, que saíram da Atlântida, só que não conseguiram retornar. Por quê? Quando tentaram fazer isso, aconteceu um pequeno evento lá, e não tiveram mais como voltar. E eles tiveram que se, como é que fala? Que se espalhar, inclusive dando origem àquilo que os filmes falam de semideuses, que é o cruzamento de Atlantes com a população. Olha só, da onde vem aquilo que a gente chama de essa mediunismo mitológico ou oracular que seja, e dando origem a um monte, sabe, de mitos, um monte de situações que estão escritos nos livros, né? Mas como sendo o quê? Questões lá da antiga Roma, da antiga Grécia, da antiga Fenícia, sabe? Você vai pegando essas civilizações muito antigas e a base é uma só. Seres que tentaram colonizar, não é bem colonizar, ajudar na agricultura, ajudar na medicina, ajudar no desenvolvimento social de cada núcleo, e eles faziam isso, eles faziam as peregrinações,
ficavam anos e anos naquele povo, sabe, melhorando as condições de cada um deles, e se transformaram em verdadeiros deuses. Eram deuses, na verdade? Não. São seres um pouco mais avantajados fisicamente e mentalmente também. Muito poder mental de fazer certos movimentos com materiais da natureza com uma facilidade incrível. Incrível. Espera só um pouquinho, quem tinha... Fala. Os hindus que misturam humanos e animais, como é que explica? Essa mistura, inclusive o próprio egípcio faz muito isso também. A civilização egípcia, ela mistura bastante seres humanos com animais, né? Você vê várias imagens, né, de humanos com animais. Aí existe um momento da nossa civilização aqui que houve alguns probleminhas, tá? E muitos seres que estavam lá embaixo, eles tiveram a oportunidade de subir. Só que eles estavam no processo que a gente chama de... não é licantropia, zoantropia. Eles estavam no processo de zoantropia. Metade humano e metade animal. Pela degradação. Degradação do corpo etérico, degradação do corpo etérico não, do corpo astral. Degradação do corpo astral. Sim, são seres para tomar cuidado com isso daí, porque são seres que se desvirtuaram por pensamentos repetitivos, e conosco também acontece, a gente bobeia, a gente vai pro lado de lá. A gente fala, tem animal lá no umbral? Não tem animal no umbral. Mas vários relatos falam de um monte de relatos de um monte de animais lá. Você fala, mas não são animais, são seres humanos, que perderam a forma humana. Degradação. É esse processo que você está falando. É esse processo. Para reencarnar. Isso. E agora a gente está passando um processo semelhante na forma humanoide, não é isso? Sim. Só que esses seres foram retratados através de imagens, pintura, como é que fala? Estátuas, né? Como sendo deuses. Só que eles são extremamente perigosos. Extremamente perigosos. E o povo na época não sabia que eles eram extremamente perigosos? Eles faziam a magia que eles queriam. Atendiam os anseios, né? Tá tudo bem. Mas é magia, só que negra. Magia negra. Tem algumas pirâmides, alguns lugares aí que eu tomaria muito cuidado para entrar. Principalmente com algumas estátuas que tem na porta. Não entre lá. Vai abrir exatamente esse campo de você. Cuidado. É bom para ficar longe. México? México também tem. As pirâmides são quase iguais. A origem piramidal aqui na Terra é um lugar só. Começou na Lemúria, depois foi para Atlântida, e da Atlântida foi para México, ali toda aquela região andina, certo? Os maias, astecas, toda aquela região lá, foi para o Egito, Antigo Egito, tem alguns lugares na África também, que tem alguns pontos piramidais lá, foi para o outro lado do nosso planeta, lá na Ásia, na China também tem vários pontos, Mongólia também, na Rússia também tem alguns pontos muito interessantes, dentro da Índia também tem pirâmides, aí você vai lá no Japão, lá do outro lado do Japão, só que elas não estão para fora, elas estão para dentro, elas foram subterradas, submersas, e tem terra em cima delas também. Por causa de algumas questões vulcânicas, né, de movimentos tectônicos, fizeram com que elas se afundassem. E lá tem um monte de pirâmides também. Mas qual é a base única? Lemúria, que precisou dar um basta naquela civilização, porque eles tomaram um outro caminho. Aí veio uma outra civilização, que é a Atlântida, mas eles trouxeram aquela tecnologia e ficaram em Atlântida, e depois disseminou. Tá? Então as pirâmides que foram criadas pelos Atlantes. Só que depois que nós chegamos naquela civilização, o negócio melou. E os Atlantes não estão mais aqui na Terra. Saíram daqui. Espera só um pouquinho. Mas com relação aos Atlantes, essas civilizações, os deuses, os eventualmente, né, eles eram ajudar no processo que os Anunnakis quiseram estabelecer a raça de estabilização.
Quando eles foram embora e ficaram perdidos, é que seria o caso que os Anunnaki, sim, eles escravizaram e criaram essa coisa da hierarquia de deuses e tal. Os Atlantes vieram ajudar a criar o progresso. A gente sabe várias disso. regiões, através disso, quando eles tiveram que se afastar devido à densidade Sim. da queda, daquele bombardeamento, da manipulação da energia negra, aquilo que a gente já sabe, aí que os seres humanos ficaram sem, as raças que ficaram sem saber o que houve com eles e começaram a criar rituais endeusando deuses. Mas foi isso que Mas aconteceu. através da mitologia, falando que é permitido sim a magia sagrada, mas os seres geneticistas que vieram criar a mistura das raças como testes, inclusive isso dos animais com os seres humanos. Mas eles não eram ruins, existem os outros seres intraterrenos ainda assim. Os intraterrêneos não existem. Mas falaram disso, da mistura, que eles têm uma outra dimensão, que a gente tem várias dimensões da Terra, mas que eles coexistem ainda. E foi aquela fase do da genética, de misturar. Os intraterrenos não existem. É um termo usado, mas é um termo não muito adequado. Tá, eu usei tirando, mas você esquecendo do Isso é um outro termo que a gente tem que usar na prática. A gente pode generalizar também, não estaria correto de falar da mitologia, porque que eu, pelo menos no meu estudo que eu aprendi, dos Zeus e outros, eles colocavam como Deus Pai Universal. Foram criados nomes, mas tanto os atlântidas como os outros que colonizaram, ajudaram, eles não colocavam como eles como Deus, eles nem gostavam disso. Não, isso eu sei. Seria correto? Sim, é correto. Eles não você tem que entender que os Atlantes, eles não se consideravam deuses, nunca se consideravam. Mas eles foram programados, ou seja, fazia parte da filosofia atlântica levar o quê? Levar o que tinha de melhor para as outras civilizações. E tinha um monte de civilizações. Por isso que a gente vê sinais atlânticos em vários lugares desse mundo aqui. Vários lugares. Só que com o advento, porque todos nós perecemos, certo? Vai chegar um ponto que esses próprios Atlantes pereciam. Pela velhice, sei lá, eles iam perecendo. Tá, mas quem assumia? Bom, não era mais um Atlante. E aí? Como é que eu venero aquele que fez tudo isso daqui? Você começava a trabalhar essa questão de Deus, em Deus. Ah, não, aí que o negócio tomou um caminho não adequado, porque eles nunca se consideraram um Deus. A filosofia deles não era nesse sentido. Mas todas essas mitologias tiveram uma origem só, essa disseminação atlante. E foi muito forte isso. Até os nórdicos também, aquilo que a gente chama de Alemanha hoje, né, que é a antiga Prússia, aí você vai um pouquinho mais para trás, você vai, sabe, vários mitos muito antigos, tá? Inclusive na própria Inglaterra, né, aquele monumento que tem lá meio estranho, lá, que você fica meio esquisito lá no meio, tá? Até essas estruturas, tá? Muitas delas foram criadas pelos Atlantes, eles foram lá, estabiliza tudo isso, certo? Mas quem vem depois que aí desvirtuou, aí pegou o negócio. A energia da criação, eu chamo de pudor, que é a quinta essência da energia. Tá. Ela é permitida a utilização das magias sagradas, que o universo é uma forma de criação. Sempre foi. Só que as pessoas é que dentro de aqui na Terra, mas existem outros povos, elas que começaram a manipular de outra forma. De forma incorreta. Sim. Esse é o grande problema. Hoje a fusão da geometria é permitida através da criação de... Sim, que é o que eu vou falar um pouquinho mais para frente eu aprendi, não sei se está certo, que as pirâmides são termômetros da evolução espiritual dos planetas. Mais ou menos. Elas não estão só na Terra, elas estão em outros planetas. É assim. Também. É isso mesmo? Não muito. As pirâmides, elas têm uma função geométrica, tá? Todas elas, se você for estudar, ela não é simplesmente, vamos fazer uma pirâmide aqui. Não é assim, tá? Existe um planejamento muito bem feito, matemático, tá? Que envolve o centro da Terra, o alinhamento planetário, ou seja, você faz todo esse estudo e aí você faz a pirâmide. E não é simplesmente faz para qualquer lado, não, ela tem o lado certo, aquela base normalmente quadrada, né? Tem algumas pirâmides que são um pouco diferentes, mas a maioria é base quadrada, e elas têm um alinhamento com o centro da Terra, e alinhamento sempre com uma constelação, sempre alinhado, sempre alinhado. E muitas delas eram bases para naves pousarem, principalmente as pirâmides que não têm ponta. Tem várias pirâmides que não têm ponta, elas são achatadas. Aí você precisava de uma estrutura robusta para aguentar alguma coisa muito pesada. Se intercalam no mundo inteiro, né, cara? São assim, porque alguma coisa precisava pousar.
Sem problemas. O que a gente aprende na escola é que era para fazer emulação de animais. Né? Emulação de animais? É, em cima da pirâmide, algumas Ah, é? tem. Tá bom. Não, Dá um pulinho na pirâmide lá na Cidade do México. Tá. Tem um vale lá que tem algumas pirâmides. A pirâmide do Sol, a pirâmide da Lua. Eu não sei como é que chama aquele vale lá. Esqueci o nome daquele vale lá. Eu fui lá uma vez. Esqueci o nome daquilo. É bom. Tem a pirâmide da Lua e a pirâmide do Sol. Fica bem próxima. Dá para andar e você chega na uma e chega na outra. Eu fui em uma, eu não consegui ir na outra, né? Fiquei muito mal nela. Consegui subir. A hora que eu fiquei lá em cima, nossa, parecia que minha cabeça ia explodir lá, né? Mas como é que fala? Parecia que eu estava lá, né? Estava mesmo, né? Então a gente ia andando são ruas bem largas, né? Onde fazia todas aqueles... como se fosse um passeio, né? Entre uma pirâmide e outra, né? E eu sentia muita gente ali ainda, muita gente alinhada ali. Como se estivesse festejando alguma coisa. Mas não tinha ninguém, estava só eu e um grupinho que estava junto comigo. E eu olhava assim para tudo quanto é lado e eu sentia, né, como se tivesse muita gente emparelhada ali ainda. Esperando fazer todo aquele... Não é procissão, esqueci o nome que dá. Que você fazia, né, o movimento da pirâmide da Lua e para o Sol e vice-versa, né? Fazendo a homenagem para os astros, né? E fora isso tinha uma construção em volta, né, onde fazia os sacrifícios, tinha alguns sacrifícios em volta ali, tinha muita gente morta ali, muita gente sacrificada ali, e eu não gostei da energia de lá. Nunca mais voltei lá, mas tudo bem. As pirâmides são colocadas estrategicamente nos pontos energéticos, no caso da Terra, do planeta, e cada pirâmide está em cima de um chakra da Terra. Não é bem chakra, né? Não, os chakras eles estão posicionados um pouquinho diferentes, tá? Pode ser um chakra menor, mas o chakra principal não tem pirâmide, porque não sustenta. Uma pirâmide em cima de um chakra principal, ela não se aguenta, ela se desmonta. Pode ser chakra, mas se for um chakra menor, um chakra principal não dá. Você pode pegar num meridiano, nos feixes de energia, até pode ser feito. Mas o principal da pirâmide é a conexão que ela tem com o centro da Terra. Ela é geometricamente ajustada com o centro da Terra. E depois, a ponta, né, sempre alinhada com alguma constelação. Sempre alinhada com alguma constelação. E aí precisa ver qual era, no momento, a questão oracular, ou qual era o Deus, entre aspas, daquele momento da construção daquela pirâmide, que eles faziam a vinculação. Sempre tinha alguma coisa religiosa, assim, entre aspas, vinculado. Tem problema ter pirâmide em casa? Casa grande, hein? Eu não gosto de pirâmide em casa. Se você sabe lidar com a energia de pirâmide, tudo bem. Se você não sabe, é melhor não ficar com a pirâmide em casa, né? Para que você quer essa pirâmide? Pessoal, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tem alguns cursos, tem algumas atividades que a gente vê na internet, vê em livros, vê não sei o quê, e você nem imagina no que você está se metendo. Vou fazer uma oração diferente em casa. Da onde você pegou essa oração? O que significa essa oração? Tem alguns textos que você não pode ler esses textos. Não pode ler. Porque você vai abrir certos mantras e depois você não sabe segurar a bronca que vem. Que isso são feitiços feitos. E escritos, inclusive, por monges. Como é que você vai pegar um texto desse? Você fala, mas aonde está isso? Cuidado que você lê. E aí você vai e traz uma ferramenta chamada pirâmide. Qual é a função de uma pirâmide? Fala. Sim. Para que se tem uma pirâmide? Você fala, mas eu achei lindo aquela pirâmide, vou colocar aqui no meu quarto. Para que isso? Cuidado com isso. Vocês estão entrando em campo magístico e depois vocês não sabem lidar com isso. A mesma forma, questão de cristais. Eu gosto de pedra, gosto de cristal. Depois faz o quê?
vai ter que chegar em casa e jogar por fora. Não sei. Abigail, eu não sei, Abigail, o que você vai fazer com isso. Não tem nem ideia. Eu não sei se você entende sobre isso, se você conhece, se você sabe manipular isso. Se você sabe, ótimo. Da mesma forma, você começa a tomar chá doidado aí, porque acha que vai ficar bem, que não sei o quê. Você conhece o princípio ativo de cada chá? Você pode misturar o princípio ativo do chá? Você não pode fazer isso. Ah, mas é só um chá de erva cidreira, que eu misturei lá com, sei lá, com um chá esquisito. Eu não vou começar a falar os nomes, senão vocês vão ficar meio... Isso. Certo? Você fala, mas isso não tem problema, é só chá. Você sabe, você conhece o princípio ativo disso? Qual o efeito que faz no seu fígado, no seu sistema imunológico? Você sabe o efeito disso? Mas é só chá, é só uma ervinha. Maconha também é só uma ervinha. Tá, então. E depois, fica como? Você sabe segurar isso depois? Se você conhece sobre ervas, qual é o problema? Então use as ervas. Se você conhece sobre cristais, ótimo, use os cristais. Mas se você não conhece, não use essas coisas em casa achando, mas é lindo, tá. E cuidado com isso. Muito cuidado com isso, porque eu começo a mexer com energias que eu não sei lidar depois. E a gente já tem uma maior dificuldade quando desdobra a quantidade de portais que a gente abre em casa. Abre uma infinidade de portais. E depois faz o que com esses portais? Fica tudo aberto. Nós não temos sequer a capacidade de fechar um portal, mas abrir eu abro. Eu abro os portais. E uso inclusive o quê? Indutores. Indutores de magia. E o que são esses indutores? Pedras, amuletos, crucifixos. São todos indutores. Todos indutores. Para a alma de alguém que morreu. É magia também? Eu não sei, mas tem gente que... Pode ser. Depende do crucifixo. Essas ossadas de gigantes que já foram encontradas, mais nessas escavações exageradas, comparadas ao tamanho normal das pessoas, não só encontradas, mas algumas escavações encontradas bem grandes. gigantes. São esses seres, os Atlantes. Muito antigos. Pode até olhar a cabeça deles, é um pouco diferente. Cabeça diferente. Fala. O alinhamento de todas elas, cada uma na sua, é sempre voltado para a Órion, Osíris. Sim. Tem algumas outras constelações, mas a grande maioria é Órion. A grande maioria. Mas tem outras constelações. São uma civilização que existiu, não existe mais esses grandes. Não existem mais. Aqui não. Aqui já vindo um pouquinho mais perto, na antiguidade. Tá? Aqui a gente começa a esbarrar nos egípcios. Os gregos também tá aqui. Aí vem esses carinhas aí, ó. Que a nossa amiga aqui adora. Vários de vocês têm um pezinho aí nos egípcios. Os hindus também são muito fortes. Pouco conhecido para nós, mas é mais egípcio, né? Mas os hindus também são muito fortes. E os gregos também. Nossa civilização é muito influenciada pela cultura grega. Muito influenciada. Não só na cultura, né? Mas a própria escrita é muito forte para nós. Muito forte. Interessante isso. Dá para ver os seres aí com formatos diferentes, né? Não gosto disso. As pirâmides, quando teve o deslocamento do eixo, elas também foram afetadas? Sim, elas perderam um pouco. Teve que fazer isso porque estava havendo um alinhamento não adequado com uma constelação que estava vindo muita energia dessa constelação. Que até hoje a gente tem problemas com isso. O próprio nosso cérebro tem uma formação esquisita por causa disso. Qual constelação? Vamos falar da mediunidade na Bíblia. Ele só dá Aí tem um senhor que aparece aí de repente, né? E tira o povo, né, hebreu da época, tira do jugo egípcio e tira
essa civilização, ou seja, dá origem a uma nova civilização, né? E recebe esses mandamentos. Aqui tem um fenômeno muito interessante, né, mediúnico na Bíblia, tá? Que é o dia de Pentecostes, né? Que acontece alguns fenômenos assim, o pessoal não conseguia explicar o que estava acontecendo. São fenômenos assim esquisitos que aconteceu, e a própria caricatura da Bíblia, né, mostra esses efeitos acontecendo. Então são efeitos físicos acontecendo no dia de Pentecostes. E aqui uma outra configuração mostrando, né, a figura angelical despejando essas energias sobre todos os que estavam ali, crendo naquilo que estava vindo. Temos uma outra imagem do Pentecostes também aqui. E isso está escrito em Mateus, né? Vocês já leram a Bíblia? Não, tá bom. Vai lá, Mateus 28, 20. Pega lá. Eu não sei a data certa. É exatamente esse campo de energia que as pessoas que estavam orando, certo? Elas começam a receber como se fosse uma luz, certo? Como se fosse... Parecia um ser alado, tá? Emanando essa energia. E o pessoal não soube explicar. Muita gente, sabe, se refugiou, ficou com muito medo por causa da mediunidade que explodiu ali na hora, tá? Mas todo mundo recebendo aquelas energias, porque eles estavam orando com muita fé. Muita fé. E aí veio uma entidade agraciar aquilo lá. Veio uma entidade agraciar. Só que ela não se manifestou, né, da maneira como nós esperávamos, né? Ou seja, formato humano, não. Eles sempre desenham como sendo um ser alado, sabe? Parecia uma pomba, parecia um pássaro, porque eles não conseguem descrever a magnitude da energia daquele ser naquele momento. Tem um filme que retrata um pouquinho isso, lá no finalzinho do filme, Filhas da Luz. Filha da Luz. Tá? Assistam esse filme, no finalzinho mostra exatamente um ser desse, não é nem um ser, 3 desse na verdade, se aproxima e todo mundo fica assim, sabe, o que a gente faz aqui? Filha da Luz. Dá uma olhadinha nele, o começo dele não é bom, você vai ficar meio... Porque envolve magia negra, a pessoa quer pegar uma dessas crianças especiais, tá? Que tem essa afinidade, essa facilidade de fazer a conexão, só que quer usar ela para fazer um sacrifício. Vai fazer sacrifício. E no momento que vai acontecer isso, aparece esse ser. Aí o pessoal achava que isso não era possível, só que a manifestação vem. É muito interessante isso. E aí? Magia negra? Forças ocultas? Ou magia branca? Não é assim que você... Eu tentei só colocar em vermelho aquilo que era importante, mas estava muito importante, daí eu fui pintando tudo em vermelho aqui, não consegui... Tem uma listinha aí logo na frente que a gente vai mostrar todos os tipos de magia, né? Vamos ver os principais, pelo menos eu coloquei aí. Precisa ver se vocês fazem alguma delas. Esse é o grande problema da magia, certo? Basta um pensar, você pode transformar isso daí numa magia. O pensar, só precisa o pensar. Você fala, não, magia tem que ser feito por um mago. Não é bem essa história. Dependendo do tipo de pensamento que você tem, a repetição desse pensamento, você começa a criar um campo magístico. Quando fala já é um pensamento. É um tipo de magia, é a magia verbal. Mas tem a magia psíquica. Tá? Que é aquilo que a gente chama de magia mental. Então tem a magia mental e a magia verbal. A magia mental é você só pensa e pelo pensamento você cria. Tá? A magia verbal você fala e aí... não, a força é igualzinha.
chamado corpo de ilusão, que o Mordi se refere. E esse corpo consegue ficar materializado durante um bom tempo, pegando bioplasma no ambiente. Isso é uma forma de pensamento muito mais bem elaborada. Sim, é isso daqui, ó. Não é diferente de forma de pensamento, não. É uma forma de pensamento. Bem elaborado, bem diferente da nossa forma. Nossa forma de pensamento, ela se dissipa muito rápido. Mas como vários de nós pensam a mesma coisa, bom, ela se torna muito forte. E o duro é desmontar isso. Toda forma de pensamento, com o passar do tempo, se transforma numa grande magia. Numa grande magia. E aí que pega o negócio. É interessante que esse campo magístico interfere em mim. E eu alimento ela através do meu ectoplasma, da minha energia. Então ela fica interagindo comigo o tempo inteiro. Que é o maior trabalho que nós temos aqui, principalmente nas rodas de desobsessão, como quebrar o campo magístico de você que veio para cá ser tratado. Como quebrar. Porque não adianta só quebrar de você, eu tenho que quebrar de um monte de pessoas que estão pensando a mesma coisa. Senão o campo fica lá. O campo fica lá. Basta você pensar outra vez, você liga outra vez. Ou seja, tudo que a gente fez foi jogado fora. É um conceito coletivo. Sim. Às vezes dá uma vontade de dar uma martelada na cabeça de algumas pessoas, porque ela não muda, ela não sai do ciclo de pensamento, ela não sai. Não muda. Hã? Serve para a política isso? Não sei se é essa palavra, né? Mas ela não sai do ciclo de pensamento dela. Ela não sai. De família, então. Sim. Nosso corpo fica acostumado. Nosso corpo se acostuma. Nosso corpo se acostuma. Você falou das pirâmides quadradas, mas elas não servem como encaixe para como egípcio? Não, normalmente só as de ponta. Normalmente. As outras até podia fazer, mas normalmente só as de ponta. Tem o feitiço mental que a gente está falando aqui, né, que é esse que você canaliza pelo pensamento. Isso é perigoso, também extremamente perigoso. Quando você menos espera, já pegou você. E normalmente os sentimentos envolvidos são esses que eu coloquei aqui. Ó. Tá? Ciúme, né? O amor próprio ferido, frustração. Aí o negócio enrosca. E é só pensamento. Preciso ir. Eu queria só mostrar a listinha aqui para vocês. Aqui, tomar um pouquinho de cuidado com o processo iniciático, tá? Nenhum de nós consegue ser iniciado por nenhum de nós. Dá para entender isso? Eu vou repetir. A iniciação, que tanto a gente prega, tanto que a gente gostaria de ser um iniciático, e gostaria de ser iniciado nas energias, ou na magia, ou até em centros, nós, seres humanos, não temos a capacidade de iniciar ninguém. Nós, seres humanos, não temos a capacidade de iniciar ninguém. Nós, seres humanos, não temos a capacidade de iniciar ninguém. A iniciação só acontece com seres superiores. Eles conseguem nos iniciar. Mas precisa de um médium para isso. Não. Ele não vai nos iniciar através de médium. Não vai fazer isso. Como você sabe que você está sendo iniciado? Quando os seus pensamentos param de querer destruir alguém. Ou você mesmo, no caso. É. Oi? Se não tem iniciação, como é que vocês identificam, né? A pessoa que chega aqui e tem, vou falar de marca, a marca do Feng Shui, a marca do Reiki, a marca do... Ela não foi iniciada. Não existe iniciação para isso. Mas ela tem uma marca. Não existe a iniciação para isso. Existe uma liturgia, né? Toda uma parafernália que a gente cria de iniciação, isso existe. Você fala, mas essa pessoa foi iniciada? Não. Não é iniciada. Espiritualmente, não foi iniciada. Mas ela ganha a marca, né? Ganha? Bom, isso é outra coisa. Ganha. Isso é outra coisa. A iniciação só acontece por espíritos superiores. Ele vai lá e inicia você.
Essa marca pode ter sido feita por alguém que não é da luz, por exemplo. Pode ser, porque você foi iniciado numa magia não adequada. Isso é o que mais acontece. E dá para desmanchar? Dá, mas às vezes demora alguns milhares de anos. Pessoal, nós estamos falando de magias ancestrais, pessoal. Não é uma magia que desfaz. Não é assim. É magia ancestral muito antiga. Aqui, eu venho aqui em tratamento, eu tenho toda marcada de processo. Isso é normal acontecer aqui. Então, dá para tirar? Não tira? Uma parte a gente consegue. Aquilo que está mais próximo de você a gente consegue. Eu saio daqui, eu roubo. Eu não vou mais fazer coisas que eu fazia. Tirou a marca, eu parei de agir dessa forma, resolve? Não. Não. Demora um pouquinho. Vai demorar um pouco para resolver. Vai demorar um pouquinho. Mas Tem não várias fora pessoas que disso, vêm aqui, a gente faz um trabalho inicial, a pessoa fala, não vou fazer mais isso. O problema não é fazer consciente, o problema é o inconsciente. Sim, você volta. Sim, você volta. Essa ligação continua, por isso que eu falei, não é simplesmente vão lá e desmonta. Não, não é só uma coisa simples assim. Tem toda uma ligação com pessoas envolvidas, iniciações, magias antigas, tá? Porque você fala, não, mas eu fui iniciado agora. Não, eu não sei quantas vezes você já foi iniciado no mesmo processo e pela mesma pessoa. E tem o famigerado cordão, né? É isso que eu estou falando. Você não consegue simplesmente soltar. O trabalho constante ajuda a ir desenvolvendo. Sim, você vai enfraquecendo, não cortando, você vai enfraquecendo. Aí você para de sofrer a influência daquilo. Tony, no Rosa Cruz, que eles têm toda aquela coisa de iniciático. Eu sei. Na verdade Não. E não é iniciático, são ritos. Nenhum ser humano encarnado tem a capacidade de iniciar ninguém. Nenhum de nós tem essa capacidade. Mas ele estava incorporado. Me desculpe, uma entidade de luz não vai incorporar em você para iniciar ninguém. Não vai fazer isso. Não vai fazer. Ela vai iniciar você direto. Mas aí, pode vir uma pessoa que chegar aqui ter sido iniciado por um espírito de luz? Pode acontecer. Pode acontecer, mas isso são raros. São casos raros. Posso garantir que nessas salas aqui, nossa, nenhum de nós é iniciado. Não, isso eu não falei. Eu falei que nós não somos iniciados. Agora, marcas, isso... Ô, Tony, eu e essa moça aqui estamos preocupadas, porque nós somos reikianas. E daí? Não tem marca nenhuma em nós. Né? Lógico que tem. Vocês foram iniciados, eu sei que vocês foram. Vocês foram iniciados no processo reikiano. Deixa a marca. Pessoal, todo processo que você se vincula, pode ser Rosa Cruz, pode ser maçonaria, pode ser Umbanda, pode ser Reiki, não interessa qual o processo, que você abaixa a cabeça, como é que fala? Faz a cabeça, fica sem dormir, alguém vai lá, faz um cruzamento na sua cabeça, faz um ritual, faz não sei o que, blá, blá, blá. Você foi iniciado? Não, foi feita uma magia com você. Só isso. Só isso, ora. Ora as bolas. Eu sei que eu vou arrumar encrenca com o que eu estou falando, eu sei disso. Mas é o que acontece na prática. Pelas orientações que nós temos da linha de Ramatiz, que é o que eu sigo, tá? A linha de Ramatiz ela é bem clara nesse sentido. A iniciação só acontece por espíritos superiores. Você tem que ler alguns textos dele para entender como é que funciona essa iniciação, esse processo iniciático. Ainda tem mais um detalhe. Ele é muito claro para falar. Nós não conseguimos ser iniciados nessa dimensão. Olha onde chega o problema. Eu só vou conseguir ser iniciado quando eu perder o corpo astral. Senão eu não sou iniciado. Eu sou só um aprendiz. Mas eu sou iniciado? Não. Eu sou metida besta. É isso daí. É isso daí. Isso eu estou falando o quê? Estou seguindo uma linha de raciocínio que é a linha de Ramatiz. Ramatiz é muito claro falando. É iniciação? A iniciação só acontece por espíritos superiores. Ele não vai iniciar nenhum de nós que esteja nessa dimensão.
Porque o nosso corpo astral prejudica e eu vou fazer meleca com essa iniciação, eu vou usar essa energia de forma negativa, eu não posso usar essa iniciação para prejudicar ninguém, porque se eu estou sendo iniciado por um ser superior, é porque eu preciso usar essa energia para ajudar todos, não somente quem eu quero. E para isso acontecer, eu não posso ter mais emoções, e para não ter emoções, não posso ter corpo astral. Eu tenho que sair desse campo. Aí eu sou iniciado. Aí eu me torno o quê? Um mestre iniciático. Não são iniciados. Não. Vamos solicitar para o mentor iniciático da luz do assistido ajude. Não entendi o que você falou. Mas tem muita gente na roda, vamos falar assim, não, vamos pedir para o mentor iniciático da luz do assistido que está, a gente está na ficha, oriente ele, então não existe isso. Essa orientação pode acontecer. A orientação. Mas a gente não sabe se ele tem mentor iniciático da luz. Você pode usar o termo que você quiser. Vai a pessoa certa falar com ele, não a que você pediu. Nunca é o que a gente pede. É sempre a que precisa. Nós não temos a bolinha certinha para saber. A gente pode pedir o que quiser, vai o que precisa. Espiritualmente. Foi iniciado. Ele fez coisa ruim, ele não seguiu o que tinha que seguir. Ele não foi iniciado. Ele volta pra cá? Ele não foi iniciado. Não, se ele foi iniciado. Ele não foi iniciado. Não foi iniciado. Ele consegue entender as energias da natureza, ele não é um iniciado. Ele consegue entender as energias da natureza, ele manipula as energias da natureza, ele é um mago, só que é um mago negro. Ele é iniciado? Não é iniciado. É que o processo de iniciação que a gente acha é simplesmente ir lá e bater a cabeça, eu estou iniciado. Uma ova. Isso não é iniciação. Iniciação é fazer o bem a todas as pessoas indistintamente. Usar o campo de energia de manipulação que você tem para tocar o coração de todos, ajudar a todos, sem exceção. Isso é um ser iniciado. Buda seria. Buda é um ser iniciado, mas não quando estava aqui. Ele foi iniciado depois. Depois. Mas ele fazia uma coisa boa para todo mundo. Muito bom. Ele foi iniciado depois. Você conhece um pouco a história de Buda? Então, ele não tinha qualificação para ser o que era. Ele virou... Não tinha. A origem dele não é uma origem muito tranquila. A família que ele tinha não era muito boa. Ah, sim. Isso lá, as vidas que ele teve. Ah, tá. Quando realmente ele tomou a decisão de se afastar da vida que ele tinha e tomar outro caminho, nesse momento que ele começou a ser acessado pelos espíritos superiores. Até então, não. Ele não era iniciado. Ele não era iniciado. Ele foi depois iniciado. Esse caso é um caso... Vamos tirar esse caso da frente. Esse caso aí não dá para conversar muito. Deixa eu só fechar aqui com vocês, pessoal. Magia. Escolhe um deles. Geometria sagrada. Eu vou comprar o livro. E agora? O sapinho é bom, né? É bom ter o livro de geometria sagrada? É magia? Todos eles se referem à magia. Todos eles se referem à magia. Depende do teu uso. É a mesma coisa o reiki, tudo que a gente está falando aqui. Se todo mundo aqui tem uma formação reikiana e vai aplicar um objetivo fidedigno, numa casa ancorada com uma energia boa, qual o problema? Nenhum. O problema é a tua finalidade. Você vai cobrar? Você vai ganhar dinheiro? Você vai fazer o que com isso? Essa é a grande questão. Sempre assim. Todas elas, pessoal, dão origens a campos magísticos, a formas pensamento, a estruturas ou desestruturas, pode ser, que envolve magia. Agora, qual delas nós estamos mais afeitos? Depende um pouco da nossa origem. A gente tem algumas origens muito estranhas e puxa isso para cá. A gente puxa isso para cá. E é um pouco difícil entender cada uma delas. E muito do que a gente faz aqui, a gente nem percebe a origem da onde ela vem.
Mas a gente faz, porque a gente tem uma certa afinidade. E muito daquilo que a gente acha que está fazendo agora, nos dias de hoje, que são mais essas magias um pouco mais perto de nós, a origem dela é muito mais antiga. Ela vem muito lá de trás. Coisa muito antiga. A gente simplesmente está repetindo coisas que a gente já fazia há muito tempo. Só que tem um problema, por isso que a gente está aqui outra vez. Não deu certo. Não deu certo. Por isso que a gente está aqui outra vez. Bastante. Bastante. Agora eu aprendi a usar a magia para tirar algumas melecas que eu fiz nos outros. Por isso que tem esse volume de pessoas que acabam vindo. Sim. Cordões. Bastante. Olha a cara da sua esposa. Fora o que tem do lado de fora. Fora o que tem do lado de fora. Olha o cordão, olha o cordão. Essa tá me chamando, é que eu tenho que ir embora. Tony, mas não depende da intenção. Por exemplo, eu adoro ervas e eu adoro a geometria sagrada. Sim. Eu não vou deixar de usar porque você falou que é magia. Não, mas eu não estou falando que a magia seja negativa. A magia bem canalizada deve ser usada. O que vocês acham que a gente faz aqui? Fala pra mim. Nós fazemos magia o tempo inteiro. E se a gente bobear, a gente faz magia em casa o tempo inteiro. Mas qual é a dificuldade? A dificuldade é o quê? É o não cair no mau uso dessa magia. É essa a grande dificuldade nossa. E boa parte dos trabalhos que nós fazemos aqui é desmanchar magias e fazer outras magias em cima. Para estabilizar. Mas é com o objetivo do quê? De cobrar? Não. É de ajudar as pessoas que estão aqui. Em algumas dão certo, funciona muito bem, e outras não tem jeito de dar certo. Você fala, porque a nossa magia é fraca? Não, porque a pessoa não quer mudar. Aí não tem jeito. Ela desfaz o que nós fizemos. Só posso fazer uma pergunta? De vez em quando a gente recebe pelo WhatsApp, e agora está muito na moda, aqueles portais que vão ser abertos, de tal, das mundos, quer dizer, abre-se esses portais e tudo bem que você... São portais de luz, são portais de energia boa. Portais, a maioria de nós aqui tem portal em casa. Tem portal em casa. Fica lá aberto o tempo inteiro. Fica entrando e saindo pessoas. Fica o tempo inteiro assim, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Então, continua. Então, a gente tem... A gente tá cheio de portais em casa. Aí vem esses portais do universo, não sei o quê. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre esses portais, a gente tem que entender um pouquinho de astronomia. Ok? E precisa entender um pouquinho sobre aquilo que a gente chama de supercordas. Tem que entender um pouquinho melhor de buraco negro, tá? Estrelas anãs, que são os campos magnéticos violentos que nós temos, que rompe o espaço-tempo e ele abre o portal. Eu estou falando de astronomia pura, tá? Aí esquece a religião, nada, mas é entender os campos magnéticos que são violentos. Pega um buraco negro, o campo magnético de um buraco negro é coisa violentíssima, ele engole estrelas, Para você ver o tamanho que é esse campo magnético. Ele rompe a expectativa nossa dessa dimensão? Sim, ele faz um buraco entre o espaço e o tempo. Ele rompe a nossa realidade. Ele rompe isso. E muitos dos processos que nós usamos aqui de cura e de tratamento é rompimento do espaço-tempo. A gente rompe o espaço-tempo da pessoa. Para quebrar o quê? O campo magístico dela. Para quebrar o campo magístico dela. Então nós temos que entender um pouquinho das funções do tempo. E muitas vezes aquela fórmula de um senhor chamado Einstein, aqui para nós não funciona, não dá certo. Ela não dá certo aqui. Eu preciso usar outros padrões sem a unidade de tempo, que é fora dessa dimensão, para conseguir quebrar o campo magístico da pessoa. E eu tenho que juntar um pouco dessas energias que a gente tem, que é o que a gente conhece da física quântica, para fazer um bom trabalho aqui. Mas a gente tem que estudar um pouquinho para entender isso. Se você usa E igual no seu quadrado, não dá certo mesmo, porque fica faltando um pedaço, que então, é a parte do momento. Não dá certo,
se eu trabalhar numa outra dimensão, que é o que a gente faz. Se eu trabalho numa outra dimensão, essa função não funciona, não esquece. Essa teoria da relatividade não dá certo, tira ela. Eu preciso usar uma função que envolva tempo, ou seja, tempo zero. Não tem medida linear de tempo. Senão eu não consigo corrigir o campo magístico daquela pessoa. Coisas antigas. Porque a magia é atemporal, né? Sim, ela não tem tempo. E ela não acaba, tá? Quem fez magia, a magia está feita. Não. Ela pode se modificar, mas ela continua a magia. Então, qualquer coisa, vocês leem essas coisas aí, tá tudo bem. O que é metais? Não, está no anterior. Metais. Organogênicos. Esses são os metais mais pesados, né? Zinco, cobre, né? Dependendo da combinação deles, você consegue fazer magia. Opa! E magia pesada. Isso é magia negra. Não. Usando certos tipos de metais, a combinação. Qualquer coisa, vocês dão uma lidinha nesse material, é que está tudo aí. Já vi. Pessoal, eu preciso escorregar, que eu tenho que ir para um outro centro, tenho que fazer o evangelho lá, que não tem nada a ver com magia, na verdade, evangelho é magia também. Tá, tem uma fila enorme para a gente controlar na outra casa. Obrigado e desculpe pelo adiantado da hora. Até semana que vem, se Deus quiser.